Olá, pessoas lindas! Vamos começar aqui mais uma live na terça às 13, aqui no Mídia Reversa. E hoje vamos conversar com Kalidasa. Ela é terapeuta, herbalista, ministra cursos de ervas medicinais. E a história dela é bem interessante. Há 20 anos, ela descobriu o diagnóstico de psoríase, de cunho de fundo emocional, né? E há 4 anos atrás, ela teve foi bem intenso, né, essa psoríase, e ela coçou muito a ponto de vir feridas, né? E como o tratamento convencional não estava dando resultado, né, que estava esperado, ela começou a fazer estudos e experimentos à base de ervas naturais, né? E conseguiu aí criar uma pomada cicatrizante e com ela a sabedoria das ervas. Olha, Kali, vem conversar com a gente? Vou te chamar, hein? Vamos lá. Olá, Ivani! Já te chamei, aceita aí. E vamos começar essa conversa aqui. Ei, Oi, bem-vinda, oi! Kali! Gente, esses Boa negócios é muito tarde! novo para mim. Bem-vinda e se solte. Aqui é o seu momento, aqui, a gente está aqui para te ouvir, tá? Aprender um pouquinho contigo e contar um pouquinho da sua história, né? Como você chegou na sabedoria das ervas. Foi bem interessante. Então, Sim, conta sim. aqui pra gente agora. Vamos começar, então. Como é que foi esse caminho, né, dessa descoberta, de você trabalhar a questão, sair do convencional para vir para as ervas medicinais? Conta pra gente. Então, em primeiro lugar, muita gratidão por ter essa oportunidade de estar aqui com você, uma pessoa que eu amo demais e que eu sou muito grata ao universo por a gente ter encontrado esses caminhos aí. Obrigada. E foi uma situação assim muito pontual, que foi quando e foi muito nova que eu tive essa presença da psoríase, e foi uma coisa que eu levei muito tempo para poder entender o que que era, né? Eu achava que, inclusive, quando eu tive a primeira percepção real, estava na praia, então eu achei que fosse a praia, que fosse aquele negócio de sol, de passar um trem na perna, né? Eu acho que eu tinha uns Sim. 20 e poucos anos. E só que depois passou e a coisa caminhou, o negócio foi ficando complicado e eu comecei depois, já com quase 30, eu comecei a perceber que quando eu ficava muito nervosa, eu atacava. E aí chegou num ponto em que começou assim eu coçar à noite, e aí no outro dia acordava, estava, né, machucado e tudo mais. Então eu falei, isso não está certo. Eu comecei a procurar os dermatologistas, aí foram onde eu descobri o nome, né? Foi onde eu descobri que era psoríase nervosa. E com isso, nada que passava, melhorava naquele momento e não passava. Eu comecei a estudar. Antes de começar a estudar as ervas, eu comecei a estudar o que que causava a psoríase. E foi quando eu cheguei na questão do fundo emocional, né? Que a psoríase, na verdade, várias questões que se pronunciam na pele, elas estão ligadas à nossa necessidade, inconsciente ou não, de aprovação do externo. Então, com isso, eu fui percebendo que não ia adiantar eu passar remédio, tomar remédio, que a questão ia ser uma questão comigo, né? Eu tinha que trabalhar o meu lugar dentro de mim. E com isso, há uns 5 anos mais ou menos, eu falei, vamos começar a descobrir, porque eu ouvi uma pessoa comentar que tinha melhorado, cicatrizado uma ferida com calêndula. E eu falei, gente, Olha, vamos ver o que é isso daí? E comecei a estudar, foi esse o caminho que chegou para mim. E eu comecei a adentrar esse mundo maravilhoso que é o mundo das ervas, que é um mundo mágico, é um mundo verdadeiro e é um mundo muito real, porque ele é real para qualquer um de nós. Porque se eu chegar ali na calçada da rua, num terreno baldio, eu vou encontrar alguma erva que, através de estudo, né, eu vou encontrar alguma erva que vai ter condição de me auxiliar em alguma coisa dentro de mim, né? E foi sim. quando eu cheguei na composição desta pomada, que foi uma pomada cicatrizante, né, que ela serve não só para ser uma pomada cicatrizante, mas ela também, depois com outras pessoas utilizaram, teve gente que usou para marca no rosto, teve gente que usou para mancha, para espinha, para acne também, e que melhorou, pois é, melhorou muito essa questão da acne. E pronto, então abriu um leque de situações para mim. Eu comecei a perceber a autonomia que a gente pode ter
com relação a isso. E hoje, a minha parte da minha vida de trabalho é dentro dessa história de conhecer cada vez mais, de estudar. E hoje, né, já tem uns 3 anos que eu levo isso para onde for, eu levo essa partilha, porque eu falo, o conhecimento não é meu, ele passa através de nós, através do nosso DNA espiritual, porque a avó da nossa avó, né, ia na farmácia? Não Será que tinha. ela ia na farmácia? Né? Existia, E né? exatamente. Então, será que, né, nas boticas de antigamente, de 1800, então as boticas, na verdade, era na casa desta avó da avó da avó. Era a verdadeira botica, né? Então, assim, para mim, é um resgate não só dessa questão dos saberes, mas é um resgate de quem nós fomos enquanto nós estávamos, né, na memória desses nossos ancestrais. No Então, preparo sou da muito nossa grata. vida. Exatamente. Então, sou muito grata mesmo. Que legal. E nisso você faz, hoje você ministra também cursos, né? E tem Sim, também a utilização das ervas para o feminino, que é o que a gente vai conversar sim, também, sim, vai sim. explicar um pouquinho desses usos. Sim, com o passar do tempo, né, nesse mundo das ervas, eu fui percebendo que existiam caminhos que levavam a gente para poder utilizar. Então, por exemplo, eu comecei pela questão da pele. Teve gente que chegou a mim porque estava tomando remédios, eu não vou falar o nome aqui, mas tomando remédios calmantes para dormir, para poder conseguir estudar, para conseguir viver. E então a gente percebe que o chamado vem para cada um, do jeito que a pessoa precisa. Então não adianta eu chegar, você virar para mim e falar assim, Kali, eu estou precisando muito de um remédio para poder conseguir parar de comer tanto, né? Para poder conseguir emagrecer, vamos colocar assim. Ah, tem erva para emagrecer? Então, existem ervas diuréticas, mas não é isso. Por que que você está comendo tanto? Por que que você não Isso. percebe que você merece ter uma alimentação melhor? Né? Então, o caminho é exatamente de dentro para fora, de uma forma lá do dentro mesmo. Né? E então, por isso é que a gente começa esse processo de partilhar esses saberes para que cada um reconheça aonde que eu preciso utilizar aquelas ervas naquele momento. Né? A gente trouxe assim, a questão de falar aqui hoje sobre as ervas do feminino, porque foi um outro caminho também que chegou para mim. E o melhor momento que a gente tem de descobrir que esse caminho faz sentido, porque tem que fazer sentido, Bel. Não adianta, ele precisa fazer sentido para você. Não adianta você escutar alguém virar para você e dizer assim: olha, se você usar as ervas é muito bom para isso, para aquilo outro e tal, mas precisa fazer sentido para você. Então, muito dos preparos que eu tenho, já que são mais ou menos né, já prontos, passaram por mim. Então, eu também utilizei para poder saber. Né? Então, eu já não, eu tive por muitos anos cólicas horríveis, né? Então, assim, Meu chegava Deus. de ir para o hospital e foi uma coisa muito difícil. Eu sei que isso é a história de muitas mulheres, né? Então, às Acho que da vezes, maioria, né, cara? sim, é a história Da de maioria. muitas de nós. Então, assim, é muito interessante a gente perceber que como funciona a questão do estudar a erva que a gente vai resolver utilizar, porque eu fui atrás de descobrir ervas que pudessem me auxiliar nessa questão da cólica. Mas cada uma tem um ponto em que é complementar. Então, esta erva aqui, ela auxilia a cólica, por quê? Porque ela relaxa a musculatura do útero. Então, ela facilita quando a gente passa um mês muito complicado e que vão vir coágulos. Então, aquilo dali, então, o útero sofre para poder, né? Não é expulsar, mas para fazer esse movimento, né? Então, que acaba acontecendo essa questão da cólica. Então, mas junto com essa erva, ela tem outras propriedades. Então você começa a perceber, o mentrasto é uma erva maravilhosa para a mulher, para esse período, não só o período menstrual, mas para o período da TPM, porque ele também é anti-inflamatório, né? Ele é um relaxante muscular natural, então ele facilita a questão do sangramento ser mais natural, cada vez mais natural. Então, eu acho que deu uma travadinha aqui para mim. Eu Sua não sei. imagem é. Pronto. Melhorou?
Sim. Então eu utilizei Mentrasto há uns 5, né, 4, 5 anos atrás eu utilizei, mas ele não conseguia. E até que foi indo e eu cheguei na Artemisia. Então, a composição das propriedades, dos princípios ativos da Artemisia, eram perfeitos para mim. Então, aí eu fui atrás de fazer, né, o preparo da tintura, né? Então, tem gente aqui me perguntando cadê o link da live. Eu vou só mandar aqui para a pessoa. Peraí, só um Manda, minutinho, manda. peraí. Veio, pessoal. É interessante poder assistir isso, sim. Para a gente poder ter outras alternativas também de cuidados, né? Com o Oi, feminino. oi. Se eu mandar o aviãozinho aqui, resolve, não resolve? Resolve. Aí vai enviar para a pessoa no Instagram. Pode enviar. Aí já envia Ah, daqui. é chique esse negócio, viu? Então, pronto. Então é isso. O Aí assunto é melhor ainda. sim, sim, sim. Então, a questão, por exemplo, da Artemisia, ela facilitou com que eu pudesse ter essa tranquilidade de, já na TPM, eu começar a fazer esse movimento de me preparar para o período do sangramento. E aí a gente cai num outro lugar que você vai entender quando eu falo de que a gente precisa se conhecer, precisa saber o porquê das questões. Então, para que a gente possa, por exemplo, começar a trabalhar ervas para os nossos ciclos, né, o nosso ciclo menstrual, a gente também precisa conhecer os nossos ciclos. Então, não adianta nada eu chegar, por exemplo, nossa, eu fiquei menstruada hoje. Ai, meu Deus, vou correr e vou tomar Artemisia. Vai resolver? Pode até ser que resolva. Mas se você também não conhecer os seus ciclos, não vai facilitar isso. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu já sabia, então eu entrei também no caminho de estudar hoje, então eu já sou menopausada, né? Tive através de um mioma, eu tive que fazer uma cirurgia de retirada do útero. Então, eu, né, estou já vivendo essa plenipausa, que a gente chama de plenipausa, mas ainda continuo tendo os meus ciclos. Né? Nós estamos ligadas à lua externa, então eu ainda continuo tendo os meus ciclos. Então, mas eu não sinto mais cólica. Mas de vez em quando eu vou lá e tomo a Artemisia. Para quê? Para poder ela Já vem tranquilizar. na Exatamente. precaução. Exatamente. Eu tomo para quê? Mas eu tomo. Por que eu vou tomar? Porque se eu não tenho mais o útero físico, sim, mas a presença energética da ação, tanto em mim quanto da lua externa, ela continua influenciando. Então, energeticamente, me equilibra. Fora que tem todas outras maravilhosas propriedades, né, da Artemisia. Então, a gente também tem dentro desse caminhar olha só, estão te falando oi aí, a Gorete falando oi, Bel. Eu acho que a Laís entrou, acho que a minha filha, o Ale, oi, meu Também a amor, tudo ler. bem? Que Tá um bom, pessoal que legal bom, aqui. que bom. Então, Laís, assim, quem tiver Bruno. pergunta também, pode perguntar, se tiver alguma pergunta, né? Fica Exatamente. tranquilo. Então, assim, Uhum. voltando a esse olhar para as ervas do feminino, a gente tem uma erva que é muito conhecida, que é o barba-timão, né? O barba-timão ele tem um poder muito forte de ajudar a gente nessas questões. Por exemplo, eu tenho candidíase recorrente, né? Existem Uhum. várias ervas, mas como o nosso tempo aqui é curto, o barba-timão, ele é uma erva que ele auxilia muito, por exemplo, no banho de assento, ou então na parte, né, voltada para a vaporização. Nossa, vaporização do útero é uma coisa assim que se eu pudesse falar disso, eu falava o tempo todo sobre vaporização de útero, porque ela auxilia, inclusive vaporização de útero, vamos deixar claro, para mulheres que não têm útero físico, também pode ser feito, porque a gente vai estar trabalhando não só o útero energético, mas a gente vai estar trabalhando essa questão da parte física mesmo, porque ainda continua ali. Né? A gente tem o canal uterino, o canal vaginal, ele continua precisando, inclusive, de movimentos para auxiliar essa parte
de lubrificação, porque a mulher, né, menopausada, ela tem algumas questões, né, que ela perde colágeno, ela perde elasticidade, né, o músculo do teto pélvico, né, da base ali da pelve, ele começa a relaxar, então é importante, né, ter esse cuidado. No caso, o barba-timão, ele auxilia muito a prevenção dessas candidíases, que são candidíases recorrentes, lembrando que a candidíase é um processo de autoafirmação. A candidíase é aquela mulher, por exemplo, que sofre muitos abusos emocionais, praticados por ela ou por outras pessoas, em que ela inconscientemente permite que isso aconteça. Então, essas mulheres, elas retêm essa dor, elas retêm essa mágoa. E muitas vezes tem outras coisas que provocam também a candidíase. Mas né, um dos pontos, né, que faz ela somatizar é essa questão da autoaceitação, né? Então, quando eu me aceito, eu me afirmo. Exatamente. Quando eu me aceito, eu me afirmo. E ao me afirmar, o que eu estou fazendo? Eu estou virando para todo mundo e estou dizendo, eu mereço. Eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho, então eu não recebo nem de mim, nem de outros essa invalidação, entende? Então, o Baba-Timão, ele é um cicatrizante também maravilhoso, ele faz esse trabalho, né? Ajuda. Eu sei de pessoas, aí relatos, né? Não foi indicação minha, mas eu sei de relatos de pessoas que conseguiram tratar, inclusive, hemorroida, com banho de assento de Baba-Timão, entendeu? Exatamente, Gorete, a menopausa nos tira o humor. E aí a gente tem algumas ervas maravilhosas para isso, que é a sálvia, por exemplo, ela é uma erva que tem condição de auxiliar profundamente as mulheres que estão aí já com seus 35, 40 anos, que podem iniciar esse autocuidado de incluir na alimentação, coloca, porque a sálvia é um tempero, né? Também é utilizado como tempero. Para peixe é uma maravilha. Então, você pode incluir na sua alimentação, né, não regularmente todo dia, mas que possa colocar pontualmente nessa questão da sálvia. E o que a sálvia tem? A gente tem alguns fitoestrogênios. Então, ela não é um hormônio vegetal, vamos colocar assim, né? Não é que seja isso. Sim, Gorete, o chá também você pode tomar. Só de uma forma para ficar registrado, qualquer tipo de chá que a gente vai tomar, você pode colocar uma colher de sobremesa de planta picada, sendo desidratada ou fresca, para uma xícara de água. Então, é a proporção e até 3 xícaras no dia, tá? Numa indicação natural, normal. Ah, mas eu estou com uma situação muito pontual, então no máximo 4 xícaras no dia. Então, é uma colher de sobremesa de planta picada para uma xícara de água, tá bom? Então, isso aí é o que a gente recomenda de uma forma geral. E aí, a sálvia, ela, dentro do nosso organismo, ela proporciona uma substituição do que o estrogênio faz quando a gente não está na menopausa. Entende? Então é como se ela fizesse assim, ela desempenha o papel, ela fala para o nosso organismo, olha, eu tô aqui, eu vou fazer esse papel que o cara fazia lá, então eu tô fazendo esse papel aqui, ok? Então o que ela faz? Ela auxilia a lubrificação, ela auxilia a questão de queda de cabelo, você pode associar com alecrim. O alecrim é incrível para queda de cabelo, para pele, pode ser chá, você pode pegar, por exemplo, o alecrim. Você pode colocar ele né, se você tem um shampoo ou um creme que você. Um shampoo não, mas um creme, por exemplo, que você gosta, você pode macerar o alecrim, colocar num creme, uma máscara de cabelo, e de vez em quando você coloca aquele pó de alecrim, aquele alecrim macerado, você coloca, deixa ali uns 15, 20 minutos, ele auxilia demais a questão da queda de cabelo. Então, a sálvia pois é maravilhoso. Então, além do que, ele auxilia essa questão do humor, viu, Gorete? O alecrim ajuda, tá? Então, alecrim. Pois é. Então, essa questão da sálvia, ela é maravilhosa, maravilhosa.
para mulheres que são menopausadas ou mulheres que estão já iniciando a se sentir, né, o climatério. Ele ajuda demais nos fogachos, mas é muito a sálvia, ajuda demais. Por quê? Porque ela faz esse papel, né, no nosso organismo, ela faz esse papel de, então, olha só, eu estou aqui fazendo o papel do estrogênio lá, tá ok? Então, e isso auxilia as Ele mulheres. substitui, né? Não, Essa ela falta. não, o que que ela não substitui, mas ela faz o papel, entende? Certo, Então, o nosso entendi. organismo percebe que aquelas propriedades que o estrogênio fazia, ele está sendo suprido de uma certa forma. Existem outros? Existem, mas aí a gente ia aqui ficar uma tarde inteira conversando. Existem outros fitoestrogênios também que são muito maravilhosos. Outro que você pode utilizar, que é a maca peruana, que acabou que fugiu das ervas que a gente falou, né, Bel? A gente tinha falado, mas então maca peruana também é muito boa. A live é assim mesmo. Pois é, estou aqui descobrindo como que é. Então a maca peruana também é maravilhosa para poder. Ela normalmente vem em pozinho, ela não é natural do Brasil, né? Mas você pode colocar, fazer chá, colocar em vitamina, colocar na comida, né? A maca peruana. É bom estudar as medidas, né, para poder saber direitinho quanto que pode colocar, porque ela auxilia tanto a queda de cabelo, ela auxilia a lubrificação, ela auxilia a libido da mulher menopausada, também demais, auxilia muito. Ah, mas eu não sou a Bumi falando que vai comprar uma mudinha de sálvia. Pode comprar, porque é maravilhosa mesmo. Então, não é. Fora que a sálvia tem outras propriedades energéticas também que são incríveis. Se você está sentindo que a sua casa está muito pesada, você pega ali uma sálvia e defuma, que minha filha não fica nada. Então, ela é ótima também para isso. Mas, então, continuando, né, dentro dessas ervas do feminino, e aí a gente tem, por exemplo, uma mulher que vira e fala assim, mas eu não sou menopausada e eu estou sentindo minha libido baixa e tudo mais. Fisicamente falando, não estamos falando no psicológico, no emocional, né? Fisicamente falando, a maca peruana pode ajudar também essa mulher que não, né, que não entrou na menopausa? Pode auxiliar também. Mas aí eu recomendo que ela também entre por outros caminhos, que é o caminho de por que eu tô assim, né? Por que eu tô me sentindo assim no meu relacionamento? Como é que eu tô? Então, exatamente. E aí a gente Mas eu também. trabalho com vínculo, né? Sim, sempre, porque senão não vai Falta adiantar. conhecimento, É igual, por com a exemplo, natureza, né? nos cursos de ervas, uma das coisas que eu falo assim, não adianta nada você chegar lá, estudar a erva, vai lá, busca a erva para poder tomar, se você não perceber o porquê que aquilo chegou naquele ponto. É igual você tomar remédio para dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? A dor de cabeça vai passar, mas você vai continuar com a dor de cabeça. Em algum momento ela vai voltar, então você não sabe por que você teve essa dor de cabeça. Né? Então é muito importante, exatamente, a gente perceber esse lugar de por que eu estou com essa cólica, por que eu estou com dor de cabeça, por que eu estou com queda de cabelo. Mas aí tem questões genéticas? Tem as questões genéticas. Se você, geneticamente, a sua família não tem essa questão de queda do cabelo, então para observar. O seu corpo está conversando com você. Ele está te mandando sinais de que não está legal aquilo. Entende? Né? Porque se a gente for observar, vamos colocar assim, fora as questões de trauma, por exemplo, um acidente de carro, eu me machuquei, ou eu quebrei uma perna, ou então tenho uma queimadura. Então, fora essas questões que afligem o nosso físico, que são traumas infligidos, né, por uma situação pontual, o resto é de fundo emocional, entende? Então, eu não sei, Bel, estão perguntando se vai ficar gravada. Fica assim. E vou colocar no YouTube também. E vou te mandar. Tá. Então tá bom, então vai ficar gravada. Gratidão. Ai, meu pai! Tá vendo? Minha filha, herança é isso, tá vendo? Olha que coisa gostosa, né? Então, é um apoio, nossa. Sim, eu fico muito feliz, muito grata por tudo isso, né? Então, voltando, a gente, para não perder muito, porque veio uma coisa aqui muito importante para falar com relação a essa questão de eu também. Ele falando que ama, eu também amo.
Então, uma Eu coisa adoro que... essas coisas, juro. Porque é declaração, não é nada combinado. E é uma Não, declaração. foi o que eu falei pra você, né? Eu nunca fiz isso na minha vida. Como diz o outro, eu fugi mais do que tudo de fazer live no Instagram. Fugi, declaradamente. Mas, então, tá aqui, estamos aqui, foi através de você e eu fico muito grata mais uma vez. Falar do trabalho, quando a gente. Podia ter outro nome, né? Quando a gente faz o que a gente ama, não podia ter outro nome, É, não ser trabalho, né? Mas como não tem, satisfação. então que bom que seja a satisfação. Então, assim, falar disso é uma coisa muito maravilhosa, sabe? Então, porque no final das contas, tem os problemas do dia a dia, a gente tem os problemas do dia a dia? Tem. Mas hoje, olhar para trás e pensar tudo que eu já fiz, tudo que aconteceu e perceber que no final das contas foi uma psoríase que me trouxe para o meu caminho, então é onde a gente tem que realmente praticar essa gratidão, sabe, Bel? Porque a gente pensa, nossa, meu mundo caiu, ai, porque eu entrei em depressão e aí eu, nossa, foi, né? Mas aí se você olha lá na frente e fala assim, então, o que foi que mudou minha vida? Foi aquele Exato. momento, daquela situação em que me fez com que eu quisesse movimentar para sair daquele lugar. Então, a Isso. gratidão não é só pela Desempenhei. força de que eu saí daquele lugar, mas pela gratidão de ter compreendido que aquele momento ele foi importante para que movimentasse, para que eu saísse, né, daquela situação. Então, hoje eu posso estar aqui com você falando sobre isso para, né, para quem assistir, para quem está aqui, para o astral, não importa. E a gente reconhecer essa ancestralidade que vem de nós e que hoje a gente está falando nela através das ervas, entende? Exatamente. Exatamente. Então, E, pois gente, ela é. foi a minha mestra também, viu? Conheçam ela. Como Então, sempre aqui. das ervas que eu prometi para você que eu ia falar, ficou faltando a gente falar do chia amarelo e da unha de gato, que são assim duas ervas incríveis, maravilhosas, inclusive para quem tem mioma, ovário policístico, ciclos desregulares. Ah, então às vezes eu fico menstruada 15 dias, 10 dias, e depois eu demoro pra caramba, e aí eu venho e fica 3, 4 dias. Depois eu Ou, me corto, sim. desculpa, exatamente. Então, esses ciclos desregulares, né? O chia amarelo e a unha de gato, eu falo os dois juntos, porque para mim eles são que nem Cosme e Damião. Te juro. Para mim, o chia amarelo e a unha de gato é que nem Cosme e Damião. Eles estão juntinhos aqui. E aí, então, o que, que a gente tem nesse lugar? A gente tem dois fortes aliados para limpeza uterina. Entende? Esquece todas as outras qualidades, porque como nós estamos falando das ervas e o feminino aqui, então esquece todas as outras propriedades, porque tem outras incríveis, né, do chia amarelo e da unha de gato, mas dentro do mundo, do universo feminino, ele auxilia nesses processos da limpeza. Então, por exemplo, se eu tenho um mioma que está no começo, ou se eu tenho um cisto, que seja, né, uma coisa natural, benigno, vamos dizer assim, então se eu tento, existe, eu sei de relatos de mulheres que eles foram dissolvidos. Então, eles são dissolvidos e absorvidos e saem, né, nas menstruações seguintes. Então, também sei de mulheres que utilizam para poder, que estão com problemas de engravidar, então elas começam a fazer essa limpeza, tomam garrafadas, tomam chá, tomam tintura dele por um período, sei lá, vamos dizer, 40 dias, 2 meses, porque também ervas, a gente vai falar sobre isso, porque você me pediu para a gente falar sobre a questão das contraindicações e tudo mais, né? Então, Isso a eu até gente perguntar, tá na hora. pois é. Então a gente fazer a utilização do chia amarelo da unha de gato para preparar o útero. Então a gente limpa o útero para receber a vida. Entende? Que Agora, lindo, né? Até o próprio momento cara, é muito da lindo que você limpeza. prepara para poder receber a Lindo. vida. Né? Se não tiver outros empecilhos, porque aí também tem as questões do masculino e tal, mas se não tendo outros empecilhos, se for uma coisa de precisar mesmo limpar o útero, então existem muitas mulheres que fazem essa garrafada de fertilidade, certo? E aí agora já entrando, pegando o gancho para a gente entrar na parte das contraindicações, é, toda erva
utilizada para limpeza uterina, para tratamentos das questões dos ciclos menstruais, são ervas abortivas. Isso é um cuidado muito, muito importante. Por quê? Porque senão você, vamos supor, eu quero ficar grávida. Então, nesse período que você estiver tomando, você tem que tomar todo o cuidado para não ficar grávida. Porque isso é um problema. Então, vai tomar, por exemplo, o uxi amarelo, unha de gato, fazer banho de assento e não sabe se está grávida, pare, né, observe. Se você tiver alguma dúvida, faça o teste primeiro para poder ficar tranquilo, saber que não está, para fazer essa limpeza. Porque é abortivo, né? Então, isso é uma coisa que precisa deixar bem pontual, porque nos cursos, inclusive, a gente fala muito sobre isso. A gente pensa assim, é natural, é plantinha, é não sei o quê. Gente, é princípio ativo. Então, é medicina, né? Então, tem que tomar esse cuidado total. Por isso é que eu falo e repito, quem entra pelos caminhos das ervas vai ter que estudar o resto da vida. Vai estudar o resto da vida, porque cada vez que a gente acha que sabe, a gente não sabe, porque a gente descobre coisa nova, entende? Né? No estudos, sim, no estudos, por exemplo, essa semana eu recebi uma informação, fui atrás até para poder saber a questão, por exemplo, do orégano. O orégano, ele faz liberação de traumas passados. Ele prepara, e aí eu estou falando de uma questão energética, né? Já estou falando de propriedades energéticas, mas sim, mas é porque justamente para entender que faz tudo isso, que caminha nesse lugar, né? Então a gente tem que estudar. Mas eu sabia, não, mas eu já sabia das questões do orégano. Sim, mas eu não sabia isso e tem coisa que eu ainda não sei. Então, é um mundo maravilhoso, porque você vai estar sempre sendo surpreendida, sempre descobrindo coisas novas, né? Então, e efeito colateral, Cali? Tem algum deles dá efeito colateral? Tem. Por exemplo, alecrim. Não, e aí eu vou dar um exemplo, porque você realmente precisa estudar, né? Mas, por exemplo, alecrim. Uma pessoa que tem pressão alta e ela tem questões, por exemplo, eu tô me sentindo hoje sem energia, eu tô me sentindo um processo depressivo, uma coisa assim, o alecrim, ele é a erva da alegria. Por quê? Porque ele auxilia você dar essa força, né? Quem faz concurso, usar o chá de alecrim ajuda muito para trazer foco, para trazer, né, centramento e tal. Só que o alecrim, ele aumenta a pressão sanguínea. Por quê? Porque ele esquenta, ele levanta, ele traz energia. Então, aonde que isso se reflete? Na oxigenação do cérebro, que é o quê? Com o aumento da corrente sanguínea, certo? Exato. Então, uma pessoa que já é hipertensa, não se recomenda utilizar de forma regular o alecrim. Mas eu posso usar hoje? Pode, você pode usar. É uma vez, você está usando hoje. Nossa, me fez super bem. Aí daqui 3, 4 dias, se você é uma pessoa que está sempre cuidando e observando a sua pressão, então você tem condição de lá na frente, daqui 2, 3 dias, usar de novo, se não te causou nenhuma diferença, não deu dor de cabeça por causa da pressão e tal. Então tem que tomar cuidado. A gente até comentou a respeito da babosa, né? A babosa, a minha mãe, ela tratou o meu padrasto, que tinha uma questão acho que é uma questão de hemorroida e tal, e ela tratou com pílulas de babosa. Mas a babosa é extremamente contraindicada para quem tem problema renal. Gente. Entende? Então, é medicina. Tem que saber não somente o uso, mas também a contraindicação, os efeitos que elas podem fazer. Sim. Oi, voltou? Eu falei assim, que a gente tem que entender não somente o uso, né? Mas também as contraindicações, estudar melhor. Por isso é que tem que estudar. Tem que estudar. Entende? Não é só você estudar fazendo teste em você. Não é isso. É estudar, saber. E assim, por exemplo, no curso, né, que a gente traz sempre, eu utilizo as informações baseadas em artigos que foram publicados, artigos médicos publicados. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente tinha conversado. Mas a Alemanha, ela tem o registro mundial de o maior número de casos de depressão. Até pela história do país, até pela energia da terra e tudo mais. Então, é o maior índice
de pessoas depressivas é na Alemanha. Em contrapartida, é o menor índice de uso de ansiolíticos, de antidepressivos de farmácia. De farmácia. Desproporcional. Por Massa. quê? Porque lá tiveram estudos pontuais a respeito de plantas e com artigos médicos publicados. Então, a gente tem a erva de São João, e muito cuidado com isso também, com o nome. Você tem que ir atrás do nome científico da planta, porque a erva de São João, aqui no Brasil, tem umas 3 plantas diferentes que eles chamam de erva de São João. Mas é o hipérico. Então, a planta, né, o nome científico dela é hipérico, e o hipérico ele tem a propriedade de ser um antidepressivo, um ansiolítico incrível. Essa planta. O Kali, já para a gente encerrar, que a gente Oi, passou meu aqui bem. 5 minutinhos, mas tá valendo a pena, sabe? Vamos assim, para esses 5 minutos finais, você fala também, fala agora um pouquinho do teu curso que você vai estar ministrando, né, esses dias próximos aí, e ensinar a gente a fazer a tintura, para a gente encerrar isso com chave de ouro, pode ser? Entendi. De qualquer forma, como a gente acabou invadindo um pouquinho o horário, eu vou fazer assim, ó, com relação à tintura, porque ela levaria um tempinho a mais. Eu vou falar aqui que eu vou ensinar, e aí as pessoas que quiserem, depois elas podem me procurar que eu ensino de uma forma mais explicadinha, tá? Mas a tintura é muito simples de entender como é que faz, ok? Então, só para poder falar, vamos falar primeiro sobre a tintura, porque é mais importante. Depois, quem quiser saber do curso, se não der tempo, a pessoa me procura, eu procuro você. Tá bem? Então, assim, a Tá, tintura, eu como vou que a colocar aqui gente. embaixo, gente. Tranquilo. Como é que a gente usa a tintura? A tintura é um extrato. O que é um extrato? Eu vou extrair da planta as propriedades medicinais dessa planta. Para fazer esse extrato, existem várias, vamos dizer assim, a gente chama de carreador, mas o mais utilizado é de base alcoólica. Então, estou falando minha forma de trabalhar, eu gosto muito de usar a cachaça. Ou então a vodka. Né? Por exemplo, os florais. A maioria dos florais o que é utilizado o conhaque, mas um conhaque bom, de qualidade. Então, por isso que ele tem aquele gostinho de álcool, né? Os florais. Porque utiliza o carreador, que é o conhaque. Então, eu uso muito cachaça. Então, o que você vai fazer? Eu quero fazer uma tintura de sálvia, por exemplo. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar um vidro, uma garrafa dessas de suco, de preferência que seja verde, porque já facilita, porque ela vai precisar ficar no escuro por 21 dias depois de feita. Você pega esse vidro, lava, esteriliza direitinho com água quente, né? Trabalho, tá me ouvindo? Eu te Deu uma ouvi. travadinha. Agora sim. Foi bem Então, levezinha, mas assim. aqui é na roça, mulher. Então, às vezes dá uma variada bem grande assim da internet. Saudade dessas bolas. Então, pronto. E aí, então, você Da pega essa Paraíba. garrafa, você pega a garrafa de vidro e ela não precisa ter tamanho, tá? Eu falo garrafa, mas pode ser vidrinho de conserva também. E aí você pode colocar o tanto de erva que você quiser. Eu quero fazer só metade do vidro. Eu quero fazer o vidro completo. Não tem problema. E aí o que acontece? Você vai cobrir essa planta com o álcool. Eu posso fazer com álcool 70? Pode. Eu não recomendo tanto, mas pode fazer. Né? Você pode usar vodka, você pode usar cachaça, você pode usar conhaque, não tem problema nenhum. E você cobre essa planta. Cobriu, tá coberta bem direitinho? Você fecha, você mexe, e aí bota num lugar, tipo, um armário fechado por 21 dias, tá? Pelo menos de 2 em 2 dias, vai lá e dá uma mexida, para poder a erva de cima descer. E aí elas fazerem esse movimento, tá? Então, basicamente, a tintura é isso que você faz. Com 21 dias, você pega essa tintura, você pode coar e você tem ali o seu preparo da sua tintura que você pode tomar aí, dependendo da indicação, a média é 20 gotas por dia, de 20 a 30 gotas por dia para a indicação que você vai estar utilizando. Que legal, eu vou preparar. Depois eu vou te mandar para você ver. Sim, e aí é claro que no final das contas, dependendo do que você for resolver, dependendo do que for né, o que você for colocar, e aí, minha filha, as intenções ali enquanto você está fazendo, né? Aquele amor ali, aquele pedido, né? Colocando ali a força do seu rezo, né? Naquelas ervas, naquele preparo, e você depois tem acesso a tudo isso, né? Então,
Eu não sei como é que tá nosso tempo aí. Já tá segundos. Ai, mas é Um isso. minutinho para finalizar, vai. Um Então, minutinho. nesse Tá caso, rapidinho. antes de qualquer coisa, eu agradeço por tudo, né? Este final de semana agora, dia 10 e dia 11 de julho, a gente vai ter um curso. No sábado, a gente tem o curso das propriedades medicinais e no domingo a gente tem das propriedades energéticas. Quem quiser, né, procura você ou então me procura, né? Eu trabalho só com valores sociais justamente para poder facilitar o acesso a todas as pessoas e a gente vai ensinar tudo isso, né, falar basicamente sobre as plantas que são de fácil acesso para todo mundo. E lá no meu canal, no Qualidades e Terapias ou no Sabedoria das Ervas, tem como ter acesso às outras informações, aos outros resgates, aos outros trabalhos que eu faço. Então, assim, eu só tenho a agradecer, só. Muito, Também, muito, amei. Tá vendo como voa? Gente, voa. foi muito É rápido. muito rápido. Nossa. Por isso que eu falei Mas para é você, é importante, muita material, é muita coisa para a gente falar. muita coisa. É muito lindo esse Exatamente. É mundo. para deixar com gostinho, sabe? Com vontade de quero mais, Sim, sabe? Querer sim. aprender mais um pouquinho, Que bom, porque que dá mesmo. bom. Viu, Gol? Vai lá fazer o curso, Gorete. Ó, tá bem. Muita gratidão, viu, minha amiga? E o que você precisar, eu tô Gratidão. aqui. Sempre que você Vamos voltar, vamos precisar. fazer já. Se você vai ver de novo aí para poder trazer a vaporização, talvez, algo bem interessante Sim, também, porque esse lado sim. Que é feminino uma coisa é trazer maravilhosa. esse Vaporização é uma reconhecimento. coisa belíssima. É um trabalho Isso, belíssimo, a vaporização. E você pode fazer em casa sozinha, né? Pode fazer em grupo, mas pode fazer sozinha. É uma coisa linda. Tá bem? maravilha. Vamos marcar. Eu vou deixar aqui, ó, minha dica. Marcadíssimo, marcadíssimo. Beijo, Cali, Muito grata, gratidão, viu? grande mestra. Meninas que assistiram, que estão aqui com a gente agora, Gô, Laís, um beijo, gratidão por ficarem até o Obrigada, final. muito obrigada, E entre em viu? contato com a Kali, tá? Ela é fantástica. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Uma ótima semana Tchau. para você.